Bom dia, senhoras e senhores aqui nesse canal. Hoje é segunda-feira, 25 de abril de 2022. Eu gostaria de comentar e compartilhar nesse canal a matéria que saiu agora às 10h30 da manhã nos Estados Unidos, no Financial Times. E com exclusividade eu trago aqui nesse canal, exclusivo para quem é inscrito. Então tem um professor aqui que certamente é italiano, Carlo Ratti. É escritor e leciona no MIT lá em Boston, mas ele demonstra aqui para mim que tem pouco conhecimento aqui, com todo respeito ao professor do MIT, pouco conhecimento sobre o tema. E aí o título da matéria aqui está dizendo, veja bem, que aplicativos de carona devem funcionar com táxi para reduzir o preço da anarquia. Então aqui, veja bem, ele falando aqui o preço da anarquia que as cidades estão pagando com esses aplicativos. Acontece que o táxi é público, né, e aberto, e esses aplicativos malditos como a Uber são privados e fechados. Então é água e óleo que não se mistura. Não pode se misturar. O taxista que opera com o aplicativo, ele está fazendo mau uso da sua licença de táxi. Então, portanto, aqui essa sugestão do professor Carlo Ratti está equivocada. Mas aí ele está falando aqui dos problemas que os municípios estão enfrentando, porque os aplicativos são invasores, corsários, né? Eles são estão praticando a usurpação da função pública, que é transporte de passageiros, que é a função pública. Então uma empresa privada fazendo o que não deveria fazer, que é a prerrogativa do Estado. Então ele fala aqui que Travis Kalanick, né, aquele infeliz que criou essa plataforma, costumava chamar o táxi de imbecil. Após uma década de ações judiciais e confrontos amargos, a Uber está tornando os táxis uma opção para seus usuários na Big Apple, se referindo aqui a Nova York. E eu espero sinceramente que os taxistas não façam adesão. A imprensa está divulgando isso aí porque a imprensa é comprada. São anúncios pagos falando aí que o táxi vai operar na Uber, mas não vai, porque a grande maioria dos taxistas não vão aderir. Esse movimento é um casamento de necessidade e conveniência. Ou seja, ele não está sabendo aqui que os dois não podem operar juntos, porque a Uber está tentando compensar a falta de motoristas. Eu já disse aqui, né, que a Uber tinha abandonado os motoristas e correndo atrás dos taxistas, que era a antiga máquina de escrever, não é mesmo? No entanto, pesquisas recentes do MIT, o Massachusetts Institute of Technology, mostram que a coordenação entre serviços de carona pode beneficiar cidades inteiras, reduzindo o tráfego, reduzindo as emissões de carbono. Na verdade, os aplicativos nem eram para estar circulando aí, porque transporte remunerado de passageiros no Brasil só pode ser feito com placa vermelha. Então, o que os aplicativos fizeram foi essa baderna no trânsito. Hoje, um cliente Uber pode chamar um carro a 3 km de distância, mesmo que haja um táxi logo na esquina. Então, pela análise dele aqui, ou seja, vamos compartilhar essa operação aí que vai ser bom para os municípios e para os clientes. A falta de coordenação significa frotas maiores e viagens mais longas. É evidente que é, né? E as cidades estão pagando o preço da anarquia, no qual cada ator otimiza seu próprio desempenho em detrimento da eficiência geral. Então, ou seja, você tem aí cerca de 50 mil taxistas em São Paulo, a Uber chegou aí e jogou 400 mil carros na cidade, e quem é que vai se importar com isso, né? Então aí cada um faz o seu papel e que se dane o trânsito. A nossa pesquisa quantificou o preço da anarquia para a mobilidade urbana em Singapura, Nova York, São Francisco, Viena e Curitiba, no Paraná. Em Curitiba, no Brasil, por exemplo, a falta de coordenação pode resultar em frotas 67% maiores nas ruas. O preço da anarquia é alto, gerando emissões extras de carbono em um mundo que já está nas garras de uma emergência climática. É uma baderna total esses aplicativos, né? Por isso que eu defendo o sistema de táxi.
algumas empresas de carona podem não querer colaborar. Então, os governos devem assumir a liderança. Ou seja, agora ele quer que os governos resolvam o problema da anarquia. Afinal, o transporte urbano há muito exige regulamentação. Então, hoje os governos municipais precisam orientar empresas como a Uber para um mundo novo. Ou seja, a Uber não sabe o que é mundo novo. Com a ajuda deles, o novo mercado de serviço de carona pode se tornar uma característica madura e socialmente responsável da vida de nossas cidades. Em alguns casos, é verdade que o preço da anarquia pode ser reduzido por uma abordagem centralizada de cima para baixo. O que eu defendo particularmente é que os motoristas de aplicativos rodem no táxi, né? E que os aplicativos sejam abolidos para acabar com essa anarquia. Se você gostou desse vídeo, dessas informações, deixe seu like. Podendo, por gentileza, clique em inscrever e inscreva-se nesse canal. E tenha um bom resto de segunda-feira. Muito obrigado.